O sonho por criar o primeiro videogame está cada vez mais perto. Até agora, ele não tinha surgido porque existia todos os limites técnicos para a coisa não funcionar. Os poucos computadores que rodam jogos, ora eram do tamanho de um cômodo, ora diminuíram a ponto de entrar no gabinete de um arcade, mas não era viável levar isso para casa. Mas se você escutou o primeiro episódio, vai lembrar de Ralph Baer, aquele alemão judeu que foi com a família para os Estados Unidos fugindo do crescimento do partido nazista na Alemanha. Também deve lembrar que ele trabalhou como engenheiro na Sanders e que lá fez o Brown Box, um videogame que rodava alguns poucos jogos, como por exemplo, um jogo de tiro. O Brown Box quase saiu do papel quando a Teleprompter, uma empresa ligada ao mercado de TVs a cabo, se interessou pelo projeto. Infelizmente, o mercado de TVs por assinatura passou por dificuldades e a Teleprompter quebrou antes de dar continuidade com o contrato. No fim, o Brown Box foi jogado num canto e ficou pegando poeira. Bom, resumo do Brown Box é esse, mas a verdade é que a ideia de comercializá-lo nunca saiu da cabeça de Baer. Logo depois, a própria Sanders começou a passar por dificuldades. Os contratos militares foram diminuindo, até que a empresa se viu obrigada a apertar o cinto e passou de 11 mil funcionários para 4 mil. Baer continuava por lá, e com os fins dos contratos militares, a empresa se viu obrigada a tentar vender seus projetos, e isso incluía o Brown Box. Por isso, ao longo de 1 ano e meio, o console foi apresentado para as principais fabricantes de televisores da época. Mas por que empresas de televisores? Hey, listen! Bom, é fácil entender o raciocínio da Sanders. Como o aparelho era conectado à TV pela entrada de antena e os aparelhos interagiam entre si, era mais fácil vender a ideia. As empresas compreendiam o que estava acontecendo, não era nenhuma coisa de outro mundo. E a ideia foi boa, mas tinha um problema que eu vou contar lá pra frente. Em 69, o Brown Box foi exibido às principais empresas do ramo: General Electric, Magnavox, Motorola, Philco, Zenith, RCA e Sylvania. A maioria ficou impressionada com o que viu. Realmente era um avanço e tanto. Era uma nova relação com o aparelho de televisão. Agora, não ficávamos mais apenas olhando o que a TV tem a nos oferecer. Nossas ações no controle alteram aquilo que vemos na tela e isso é sensacional. O problema é que ficar impressionado é um longo caminho até querer pagar para ver, literalmente. Todas as companhias demonstraram interesse e ficaram impressionadas com o que viu. Mas apenas a Sylvania, a GE e a RCA voltaram uma segunda vez para estudar novamente Brown Box. E no fim, a RCA foi a única que fez uma proposta financeira para adquirir os direitos do aparelho para comercializá-lo. Embora tudo parecesse que estava indo para frente, a RCA acabou pulando fora antes mesmo de assinar o contrato final. Mas o mundo dá voltas e a surpresa pode vir quando você menos espera. Em 1971, Bill Anders, um executivo da RCA que viu o Brown Box em funcionamento, trocou sua antiga casa pela nova Magnavox. E ele convenceu o alto escalão da empresa que o videogame era o futuro e chamou Baer para fazer uma nova apresentação na sede da Magnavox em Indiana, nos Estados Unidos. Lá se foi Baer e os 2 Bills que você já ouviu, que estavam envolvidos no projeto. Só que dessa vez foi diferente. Com o empurrão de Anders, a empresa assinou um contrato com a Sanders e começou a lapidar o projeto que tornaria o protótipo em um produto comercial. A primeira mudança era repensar o design do aparelho, dando uma nova roupagem, deixando pra lá todo aquele marrom que originava o nome. A segunda era, obviamente, trocar esse nome, que na minha opinião é horrível, Brown Box. Oh no, what happened? A primeira escolha foi chamá-lo de Skillovision, mas graças a Deus eles acharam muito complicado e optaram por Odyssey, que acabou sendo o nome definitivo. Excellent. Além disso, a Magnavox fez algumas alterações no projeto que julgava ser mais comercial, como adicionar dinheirinho falso no melhor estilo banco imobiliário, fichas de pôquer, overlays para sobrepor a tela na tentativa de transformar o visual primitivo das interações em algo mais moderno e apelativo, além de um monte de outras bugigangas. Mudança vai, mudança vem e o Odyssey nunca entrava em produção, e Baer começou a questionar se realmente aquilo tudo ia pra frente. Ele não gostava da ideia de ter dinheiro, fichas, nem nada, achava que isso só encareceria o produto, e dito e feito.
O console que ele planejava chegar ao mercado custando $19,95 e que eu comentei no primeiro episódio do podcast, agora foi reavaliado e subiu para $99, o que hoje, pasmem, daria mais de $600. Todo esse atraso, mudanças e superfaturamento fez Ralph Baer questionar se o projeto realmente iria para frente. Ele acreditava que a empresa ia acabar desistindo, já que nunca botava um ponto final, e todo esse estresse fez Baer cair em uma profunda depressão. Ele começou a questionar tudo o que fez ele chegar ali. E não foi uma preocupação só com ele, mas com a Sanders também. Afinal, ele teve uma ideia, fez a empresa investir nessa ideia, alocou o pessoal, convenceu Deus e o mundo a forçar o projeto, mesmo com seus chefes sendo contrários, e no fim das contas, talvez nem fosse pra frente. Estava difícil aceitar que não só ele, como muita gente perdeu dinheiro e tempo nisso tudo. Acabou voltando aos projetos militares que estavam escassos e abandonando de vez a ideia de criar um novo mercado de entretenimento do zero. E assim, abatido, ele acabou parando no hospital. Mas calma, foi lá para operar suas costas, um probleminha de coluna. E sei que isso não está diretamente ligado à depressão, tá? Mas é sabido que ela causou uma queda na imunidade dele. Parecia que tudo ia mal, até que, de arrancada, a Magnavox encomendou 50 mil unidades do novo Odyssey, e em consequência disso, pagou $100 mil a Sanders pelos direitos do projeto. Baer comentou a Steve Kent no livro The Ultimate History of Video Game. Então eu decidi que iria operar minhas costas. Eu só queria me afastar das coisas. Fui ao hospital e enquanto estou lá, os primeiros $100 mil vêm da licença da Magnavox. E era como se alguém estivesse enfiando a chave no meu motor e ligando. Minha depressão desapareceu da noite para o dia. Nosso herói, o pai do videogame, estava de volta ativa. E em setembro de 1972, o Odyssey é lançado e posto à venda em todo o território americano. Mas antes de continuar com a história desse console, acho legal eu explicar para vocês exatamente como é o Odyssey e como ele funcionava. Primeiro, já deixo aqui no post desse tópico uma foto dele, mas igual, é só procurar na internet por Magnavox Odyssey, que você vai encontrar centenas de imagens, mas não confunde com o Odyssey 2, que veio pro Brasil só como Odyssey porque nunca teve o primeiro aqui, tá? Procura pelo correto, Magnavox Odyssey 1972. O Odyssey era um console na cor creme, com 2 controles e com entradas para cartuchos, mas diferente dos consoles mais atuais, e até mesmo que usam outras mídias, como CDs e DVDs, esses cartuchos eram apenas jumpers, ou seja, o que o console podia fazer e apresentar na tela já estava no hardware do console. Ao inserir esses jumpers, ele modificava os componentes internos para se comportar de uma forma diferente. Bastava o pessoal criar os jogos com base naquilo que o sistema já apresentava. Isso significa que o console já nasceu com um número limitado de possibilidades de jogos, e bastava um gatilho para direcionar o que fazer. Nos aprofundando mais no hardware, ele era bem simples e usava a lógica de diodo-transistor, uma tecnologia já defasada em relação à lógica de transistor-transistor, que equipava muitos computadores, mas obviamente custava bem mais e acabaria encarecendo ainda mais o projeto que inicialmente custava $20 e já tinha subido para 100. A Brown Box foi desenvolvida em 67 e o contrato com a Magnavox só foi assinado em 71. Além disso, passou por reformulações de design para o videogame sair, em definitivo, em 72. Não tinha um tempo hábil para fazer uma mudança de hardware a essa altura, mesmo que a tecnologia transistor-transistor tenha barateado nesse meio tempo. O equipamento era tão rudimentar que não havia uma CPU, ou seja, não tinha um processador interno. Logo, não tem como classificá-lo como 8 bits, 16 bits e essas terminologias que nós gamers tanto usamos. Ele era apenas uma placa lógica com transistores e diodos discretos instalados por toda parte. Esses componentes se comunicavam binariamente, gerando os pontos luminosos na tela e a linha vertical. Essa ausência de CPU e GPU gera até hoje a confusão de pessoas que defendem que ele não foi o primeiro videogame, por ser um sistema analógico, o que é um engano. O próprio Baer esclareceu isso em 2005 ao jornalista Steve Fulton, no extinto site GamerDad.
usando uma linguagem bem técnica que, se você gosta disso, vai compreender. Caso contrário, apenas entenda que ele fez uma explicação completa para provar que era algo bem digital. A Brown Box não foi construída em torno de um computador analógico. Enquanto seu circuito era composto de componentes discretos, os circuitos continham flip-flops, portas AND e OR, matrizes de diodos, etc. O que são esses circuitos se não circuitos digitais? As pessoas pensam que o circuito de componentes discretos eram estritamente analógicos. Isso é um absurdo completo. Portanto, a noção de que a Brown Box e suas versões de produção, o Magnavox Odyssey, era composta de circuitos analógicos é um mito. Mas esse mito tem uma origem real. Durante os processos, a oposição como Bally Midway e Seaborg, entre outras, tentaram fazer o juiz acreditar que nossos circuitos eram analógicos e os deles eram digitais. Portanto, não se enquadram nas nossas reivindicações de patente. No próximo episódio, eu vou falar muito sobre esses desgastantes processos que a Magnavox precisou mover contra os concorrentes que jogaram table tennis e tênis no Odyssey e criaram seus próprios clones, como o famoso Pong da Atari. Mas isso é para daqui 15 dias, ok? Como dito anteriormente, o Odyssey não usava cartuchos de EEPROM, e sim cartões de jogo que jampeavam a máquina. Mas peraí, vamos explicar isso direitinho para ninguém confundir com os cartões perfurados que os computadores antigos como o ENIAC usavam no passado. Os Game Cards parecem muito com pentes de memória RAM do computador que você usa mesmo, só que eles são maiores. Como exemplo bem simples de como funcionava, vou criar uma situação para vocês entenderem. Hey, listen! Quando se coloca o Game Card número 4, e sim, todos eles foram numerados, o sistema jogava na tela um ponto luminoso e uma linha horizontal. Aí tu trocava e colocava o cartão número 6, então ele apresentava na tela 3 pontos, em que o ponto 1 era controlado pelo controle 1, outro ponto pelo controle 2 e o terceiro pela própria máquina. Além disso, ele não exibia mais a linha, como no cartucho anterior. Já quando se colocava o Game Card 2, ele apenas mostra 2 quadrados controlados, um por cada controle. E são pontos luminosos mesmo. Quem jogou o telejogo Pong tem essa imagem em mente porque esses eram gráficos do Odyssey. Ele era monocromático e não havia som. No entanto, ele tinha as overlays, como eu já disse, que era um plástico que você colocava em cima da tela da TV e que funcionava como cenário para os jogos. Esse sistema jampeável criou uma grande briga entre os historiadores. Ele é ou não é o primeiro videogame? Como pode ver, essa é a discussão que mais rodeou a história do Odyssey. E nesse caso, há quem diga que ele é, e eu defendo essa teoria. Afinal, tem tudo que videogame precisa ter: interação com uma tela, jogos, regras, enfim, tudo. Mas há quem diga que o primeiro videogame mesmo seria o Channel F, que tem os jogos nas ROMs dos cartuchos. E eu vou falar desse console ainda, relaxa. Mas queria deixar aqui essa discussão para você criar aí na sua casa sua teoria. Afinal, foi ou não foi? O Odyssey em si era uma caixa com 2 conectores de controle e 2 potenciômetros na parte traseira. Um dos potenciômetros controla a posição de uma linha vertical que ficava na tela e que podia servir de rede de ping-pong, por exemplo. Depende do jogo, tu tinha que regular esse potenciômetro. E o outro aumentava ou diminuía a velocidade do ponto controlado pelo computador na tela. Era quase como uma dificuldade. Esses dials de configuração tinham suas peculiaridades, porque cada jogo pedia para você fazer alguma alteração. E aí, como eu explico, o tênis deixava a linha bem no centro, já o handball ele pedia para tu pôr bem no canto da tela. Já os controles é bem diferente de tudo que você conhece hoje. Eles eram um retângulo de plástico liso, desenvolvido para tu apoiar sobre a mesa, e tinham 3 potenciômetros, um de um lado e 2 do outro, sendo que esses 2 do outro lado é um dentro do outro. Imagina um tubo clássico de mostarda ou ketchup, aquele bem vagabundo, sabe? Então, um dos potenciômetros seria a rosca de baixo, a base da tampa, e o outro, a parte que vem afinando até o bico. É exatamente isso. Enquanto o potenciômetro da direita controla ir para a direita ou para a esquerda, o ponto de luz, o outro do lado oposto controla ir para cima e para baixo. Já o terceiro, que fica dentro, era o English, ou seja, ele permitia fazer alguns efeitos de oscilação do ponto, como o efeito de bola quando tu chuta, sabe? Por exemplo, você tá lá todo feliz jogando ping-pong, aí rebate a bola, ou o quadrado como ele aparece na tela, né? E mexe o English, aí a bola faz um efeito para cima se você rodar para cima, ou para baixo se você rodar para baixo. Entendeu? Para completar o controle,
um botão foi instalado na parte superior escrito Reset. Mas não pense que ele reinicia o jogo ou o console, na verdade, ele reinicia alguns elementos na tela. E aí eu volto a usar o tênis como exemplo. Se você jogasse a bola para fora do cenário, ela só ia desaparecer. Não tinha uma parede invisível que fizesse ela rebater e voltar, ou que marcava algum ponto e resetava. Na verdade, nenhum dos jogos tinha um marcador de pontos. Era tudo feito manualmente com lápis e papel, se tu quisesse. Se a bola saísse do cenário, era preciso pressionar Reset para ela reaparecer na tela e assim dar continuidade à jogatina. E os overlays? Você lembra da tela de Pong padrão, né? Eram 2 quadradinhos, cada um representando um tenista, e um traço no meio que era a rede. Então, o Odyssey vinha com uma overlay de quadra de tênis, toda verde, e com uma rede desenhadinha no meio. Aí, os quadradinhos andavam pela quadra livremente, dando um pouco, mas bem pouco mesmo, de realismo. Outro jogo, o Ski, por exemplo, ele tinha um overlay de montanhas de neve, com os caminhos desenhados, e cabia você guiar o ponto por esses caminhos até chegar no fim. Tudo era muito colorido e dava mais profundidade a um simples ponto luminoso na tela. Também é bom ressaltar que se tu tirasse esse overlay de cima, tu não veria nenhum trajeto, apenas um ponto andando pela tela sem sentido. Então toda essa cacarecada se fazia necessária para tu poder jogar. O Odyssey já vinha na sua caixa com 6 cartuchos, quer dizer, não eram cartuchos e sim os game cards que eu já falei, ou cartões de jogos em bom português. No entanto, esses 6 cartuchos viravam 12 jogos, já que era comum um jogo ser mais de um. Na verdade, muitos jogos eram o mesmo, o que mudava era o overlay. No caso do tênis, handball e hockey, que eram exatamente o mesmo jogo, o mesmo jumper, né? E tu mudava o overlay de campo de tênis, campo de handball e campo de hockey. No total, o console recebeu 28 jogos, distribuído em 11 cartões. A lista completa dos jogos você encontra facilmente na internet, mas eu vou falar alguns aqui que realmente são interessantes. O primeiro era Simon Says, um jogo para 3 jogadores, em que um dos jogadores pegava umas cartinhas que vinha e que tinham desenhos de bonequinhos com algumas partes dos corpos identificadas, por exemplo, estava pintadinha a mão dele e escrito Hand embaixo. Aí ele anuncia para os 2 competidores a parte do corpo e ganha aquele que conseguir levar seu ponto luminoso primeiro até o lugar. Ah, claro, na tela você colocava um overlay com o desenho de 2 crianças para jogar, assim, 2 bonequinhos, né? Outro jogo que funcionava bem e trazia o analógico para o digital era a roleta. Nele, você abria uma toalha de jogatina de mesa, sabe, com o desenho dos números ali. Colocava as fichas de pôquer sobre o número que queria apostar. Na tela, você colocava um overlay de uma roleta que ficava parada. Aí era só apertar o único botão do controle, o reset, que um quadro iluminado ia dançando aleatoriamente pela tela até parar em algum ponto sobre qualquer número. E você via se tinha ganhado ou não, né? Já o Ski era o jogo que falei do caminho das montanhas. Ele vinha com mais de um layout de caminho inspirado em grandes estações de esqui como Aspen, e você escolhe qual queria seguir. Se saísse da linha, tomava penalidade, assim como cronometrar o tempo que demorou para fazer todo o percurso e competir com seus amigos. O interessante é que todo esse processo de penalidade e tempo não era nativo do jogo, claro, ou seja, você que anotava tudo e desafiava seus coleguinhas. Mas o mais divertido são os jogos que combinam videogame e tabuleiro. Isso vai se tornar um padrão de títulos de luxo da Magnavox ao longo do Odyssey 2, e que começaram aqui no primeiro Odyssey com jogos como Invasion e Interplanetary Voyage. O primeiro envolvia um tabuleiro que me lembra muito o famoso jogo War da Grow. Você coloca seus exércitos, que eram pecinhas coloridas, em territórios que já estavam lá escritos no tabuleiro, né? Aí no videogame, tu simula as batalhas contra seus inimigos, que são os demais jogadores, conforme ia ganhando e tirando as peças do adversário. Ganha quem for o último com peças no tabuleiro. Muito semelhante ao War, só que no lugar de dados, né? As batalhas eram feitas no próprio Odyssey. Já o Interplanetary Voyage era ainda mais complexo. Nele, você tinha que viajar pela galáxia, e isso envolvia comprar equipamentos e outras parafernálias mais. O tabuleiro era bem bonito, assim como o overlay que simulava todo o nosso sistema solar. Lembra daquele jogo de rifle que eu falei lá no primeiro episódio, que foi um sucesso com um dos diretores da Sanders? Ele foi lançado como um periférico para o console e vinha com 4 jogos: Shooting Gallery, Shootout, Prehistoric Safari e Dogfight. Todos usavam com sucesso o rifle. O pack era vendido na época por $24,95, o que dá hoje em dia pouco mais de $180. Uma bagatela para quem acabou de pagar 600 no videogame. Se você ficou curioso com os jogos do Odyssey, então para tudo e anota aí. Hey, listen!
Semana que vem, na próxima quinta-feira, 25 de junho, às 21 horas, eu vou fazer uma live jogando os títulos originais do videogame. Mamma mia! Pra me achar e assistir é bem simples. Acesse twitch.tv/Pablo_Prime. Ou, se preferir, vai no post desse episódio que eu coloco o endereço lá. Qualquer coisa, me segue no Twitter, @PabloPrime, tudo junto, que eu vou avisar tudo por lá, ok? Tentarei jogar todos, mas aqueles mais excepcionais e diferentes, eu vou colocar um vídeo pra galera assistir junto comigo. Porque eu não vou ter as pecinhas e os dinheirinhos e as porcarias, assim pelo menos a gente dá umas risadas. Ah, mas não vai poder ver no dia, tem outro compromisso. Ou tu tá ouvindo isso já passou o dia, não tem problema. A live vai ficar no Twitch e eu vou colocar em outros lugares e provavelmente vou linkar aqui no post desse episódio pra você assistir mais tarde. E se está curioso, um canadense criou um emulador super competente chamado Odyssey, que não apenas emula o console, como emula as overlays de tela. O link para baixá-la com os jogos tudo também vai estar na descrição desse episódio. A estratégia de marketing da Magnavox teve os seus problemas. Primeiro que eles venderam o Odyssey apenas na sua rede de vendas, não distribuindo largamente para o varejo. Para divulgar o console, fizeram uma road trip por todos os Estados Unidos, mostrando como funcionava e apresentando os jogos em conferências fechadas para possíveis investidores e vendedores que passariam a oferecer esse novo produto. Outra estratégia confusa era a associação imposta à marca Magnavox. O Odyssey custava $100, como eu já falei. Mas, se você comprasse uma TV da Magnavox, podia levar o console por apenas, e aí bota umas aspas gigantes nisso, $50, ou seja, a metade do preço. Tudo isso acabou gerando um marketing negativo para a empresa. Muitas pessoas viram, gostaram do que viram, mas entenderam que o Odyssey só funcionava em televisores da linha Magnavox. E há quem diga que essa também foi a prática de muitos vendedores para tentar uma venda casada e assim ganhar uma comissão maior. E esse tipo de dúvida certamente afetou as vendas do console. No ano seguinte, em 73, a Magnavox decidiu torná-lo um produto mundial e comercializa o Odyssey na Austrália, Bélgica, França, Alemanha, Grécia, Israel, Itália, na União Soviética, Espanha, Suíça, Reino Unido e, faz cara de surpresa agora, na Venezuela. Nada do lançamento oficial por aqui nas terras tupiniquins. You lose! Ah, ficou curioso com a Venezuela, né? Então aqui vai uma breve aula de história. A ditadura por lá começou antes e acabou antes também. Em 1958, o regime militar chegou ao fim e o país prosperou nas décadas seguintes. Para se ter um comparativo, nos anos 70, enquanto o Brasil ainda afundava no regime militar daqui, os venezuelanos tinham uma renda média 3 vezes maior do que a dos brasileiros, se tornando o país mais próspero de toda a América Latina. Tudo isso graças a ser considerado e apelidado de Venezuela Saudita, já que eram um dos maiores extratores de petróleo do mundo. Essa era de dinheiro e prosperidade durou até os anos 90, quando os dólares do petróleo não entravam como antigamente. Muito culpa disso da alta corrupção que o país enfrentava. Eu estou falando da Venezuela. Na tentativa de resolver toda a crise, o povo soberano decidiu que era hora de pôr fim na roubalheira e por isso elegeram um militar que prometia reverter a situação. Era o tenente-coronel Hugo Chávez. Bom, o resto é a história passada da Venezuela, que, como você pode perceber, é bem diferente da nossa. Mas voltando pro Odyssey, no fim de 73, a Magnavox fez uma campanha ferrenha de divulgação de seus produtos e isso incluía o videogame. Para se ter uma ideia, contrataram ninguém menos que Frank Sinatra para apresentar rádios, televisores e o Odyssey, seja lá o que mais eles tinham. E isso ajudou a impulsionar as vendas até 1975, quando o videogame foi descontinuado. No fim, o console não pôde ser considerado um sucesso de vendas. Apenas 350 mil unidades foram comercializadas no mundo todo. Mas foi um sucesso para abrir um mercado tímido que tentava dar ainda seus primeiros passos. Certamente, a confusão entre ser um produto que funcionava em qualquer televisor ou exclusivamente com televisores Magnavox foi um grande responsável por esses números pífios.
E isso ficará mais visível mais pra frente. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se posso te pedir um favor, não esqueça de espalhar a dita história do videogame por aí. Manda para seus amigos, indique para quem você quer e que acha que vai curtir. Além disso, segue o podcast no Spotify, mesmo que você não escute por lá. Isso me ajuda a subir no ranking do podcast games. O mesmo no iTunes, se possível. Dando 5 estrelas, meu podcast fica melhor avaliado em várias plataformas. Ah, já que eu tô aqui todo pidão, me segue no Twitter também, @PabloPrime, tudo junto. E temos um encontro marcado na próxima quinta-feira, dia 25, lá na Twitch. Como eu falei, se tu não sabe como me encontrar, o endereço é twitch.tv/Pablo_Prime, viu? O link vai ficar no post também. E se você tá vendo isso depois da data, não tem problema. Eu vou subir esse vídeo em algum lugar e também deixarei ele disponível no post desse episódio. E esse lance de jogar alguma coisa na semana consecutiva ao cast, ou seja, na semana que não teremos episódio, já que ele é quinzenal, vai ser o nosso novo normal. Mas apenas os episódios sobre videogames, porque será uma jogatina referente sempre ao podcast anterior, entendeu? Então se eu for falar, por exemplo, sobre a história da Atari, o princípio, eu não vou jogar nada, porque eu não vou mostrar nada, entendeu? Eu não vou discutir sobre isso. Mas então espere jogatinas de Atari, ColecoVision, NES e aí vai. Perfect. E se você quer conversar comigo, mandar uma crítica, sugestão ou ficar de bate-papo, bom, tem duas formas, como eu já expliquei. A primeira é @PabloPrime no Twitter e a segunda é mandando um e-mail pra mim. Agora nós temos e-mail, a dita história do videogame @gmail.com. De novo, a dita história do videogame @gmail.com. Tudo junto, não tem espaço, não tem nada, a gente conversa e baixa um papo legal. E inclusive, para comemorar o primeiro e-mail que eu recebi, eu quero dizer que esse episódio foi oferecido à dona Dita. Muito obrigado por tudo que a senhora fez.